Voltamos! E agora, uma Patrícia Diogo também. Olá. Aqui conosco, estamos recebendo o Dr. Luiz Felipe Pereira Veríssimo. Ele é advogado e especialista em direito previdenciário. E aí, doutor Luiz, como é que vamos enfrentar a reforma da Previdência? Bom dia, Ciratão. Bom dia, Patrícia. Bom dia, A reforma precisa ser feita? Pois é, Cid. Algumas questões da reforma a gente já vem enfrentando ao longo dos anos, né? Não é desse governo de agora que a gente tem visto esse tipo de mudança. A gente já teve algumas mini-reformas na Previdência, algumas alterações e agora é para valer, né? Foi apresentado hoje de manhã no Congresso Nacional a proposta de emenda à Constituição pelo presidente Bolsonaro e a gente vai ver durante os próximos meses, nas próximas semanas, aí, muita discussão a respeito desse tema. Pois é, quando o senhor fala é para valer, qual é o grande gargalo da Previdência Social no Brasil? São os funcionários públicos que têm uma aposentadoria maravilhosa? E aí vamos colocar aí na conta ministros, desembargadores, juízes, promotores, todo mundo que... Os funcionários que normalmente levam para si na aposentadoria o salário da ativa. O que não acontece com o pessoal do INSS. Muitas questões do regime próprio de previdência, que a gente fala dos servidores públicos efetivos, a grande ideia também da reforma é fazer uma unificação desse serviço público com as regras do regime geral do INSS. Ao longo dos anos, a gente já teve algumas mudanças nesse sentido, principalmente em 98 e 2003, para tirar essa possibilidade de aposentar com o último salário. Então, quem entra hoje em dia no serviço público já não vai se aposentar lá na frente com o último salário. Mas, com certeza, tem muita gente que está aposentada, né, Ciratão, ao longo desses anos, que ainda dá esse déficit para a Previdência. E um outro problema que a gente destaca também é a arrecadação do INSS, como ela é feita hoje. Antigamente, a gente tinha uma pirâmide etária que a gente fala que tinha muito mais gente contribuindo do que gente recebendo da Previdência. E hoje em dia a história do Brasil tem se modificado ao longo dos anos, que isso é uma tendência aos países ao longo dos anos. Tem menos pessoas contribuindo do que pessoas que devem receber. A nossa Previdência começou efetivamente em 1934. E de 34 até a década de 50, praticamente ela só arrecadou. Exato. Ela não pagou a aposentadoria. Exatamente. Não é verdade? E não tinha serviço de saúde. Exatamente. Depois nós tivemos no INPS o serviço de saúde, que dava o serviço de saúde ao seu segurado. Sim. Né? E mesmo assim não tinha problema de déficit da Previdência. Agora, criaram a Previdência com a reforma com a Constituição de 88, criaram os impostos previdenciários, mas colocaram na conta da Previdência muita coisa, né? Muita coisa. Quais são as despesas da Previdência hoje, além do aposentado? Porque todo mundo só fala do aposentado. Exato. Quais são as despesas da Previdência? Hoje em dia, Ciratão, a gente tem a Seguridade Social, que ela é dividida na Previdência, na Assistência e na Saúde. Então, tudo isso entra na conta da Seguridade Social, né? O INSS é o Instituto Nacional do Seguro Social, um seguro que a pessoa contribui e ela espera ter alguma coisa em troca, né? E essas alterações que vão ser feitas, a nossa preocupação fica em como vai ficar quem já está contribuindo para o sistema. Porque tem muita gente pagando há 10, 20, 30 anos, às vezes É isso aqui que a Rosilane quer saber. Prestes a aposentar. Como vai ficar? Rosilane, do bairro Luxemburgo, está parabenizando aí pela entrevista, acompanhando. Ela tem 28 anos de serviços prestados, né? E ela está com 58 anos, ou seja, começou ali com 30 anos. Ela está muito preocupada, ela quer saber como que vai ficar a situação. Não só no caso dela, Patrícia, tem muita gente com essa preocupação, são as chamadas regras de transição que estão sendo colocadas pela reforma da Previdência. Tá? Essas regras de transição vão levar em conta a idade mínima que a pessoa vai poder ter, ou até a regra dos pontos que está valendo hoje em dia. Hoje em dia, a pessoa, no caso dela, ela está com 58 anos de idade e 28 anos de contribuição. Então, ela já está com uns 86 pontos, mas ela não tem o tempo mínimo dos 30 anos de contribuição. Então, ela está ali faltando 2 anos para aposentar. Nesse texto da reforma que foi apresentado hoje de manhã, vai ter essa regra de transição que ela provavelmente terá que pagar um pouquinho a mais para se aposentar do que teria que pagar Acaba hoje. o tempo de contribuição de 35 anos ou ele vai para 40? A ideia do governo é acabar com essa possibilidade de aposentadoria por tempo de contribuição. Eles querem colocar daqui a alguns anos, a partir de 2030, 2033, todo mundo se aposentar 65 anos de idade, os homens, e 62 mulheres.
o que hoje em dia não tem essa idade mínima. Mesmo que um cara comece a contribuir aos 50 anos, aí vai ter que aposentar aos 65? E ainda querem mudar até o tempo mínimo de contribuição. Isso tudo a gente vai até debater de novo, se a gente tiver oportunidade, com todas as regras de cálculo da Previdência, que isso vai ser muito importante para quem está prestes a aposentar. Eu fiquei há pouco tempo, né? Fiquei realmente boquiaberto com o que eu fiquei sabendo, que, por exemplo, os militares, né? Um general, por exemplo, né? Isso é a grande oficialidade. Ele morre e deixa a aposentadoria dele para uma pessoa da família, uma mulher. Né? E muitos aí não casam para manter esse dinheiro. Né? Só que esse dinheiro depois sai da conta da Previdência, não sai mais do pecúlio dos militares, não sai mais do caixa do Exército, da Marinha e etc. Não, já sai da Previdência Social, quer dizer, ele não contribuiu nunca para a Previdência Social para depois a família dele receber, né, um bom dinheiro de aposentadoria dele, né, ou de pensão dele pela morte dele, vai saindo da conta de quem paga o INSS. Essa questão de pensões também, Assir, vai ser muito debatida na reforma, a unificação dos militares também, dos servidores das Forças Armadas, né, junto com os servidores públicos e junto com a maioria da população, que é o pessoal do regime geral de previdência, quem tem carteira assinada ou quem é autônomo e paga o carnezinho do INSS, até todo dia 15 ali paga. É muito importante que todo mundo pague, né? Mesmo o autônomo, Sim. Não é? Para garantir aí que tenha Exato. pelo menos um salário mínimo Exato. Apesar de todas essas mudanças de regra, o INSS ainda protege muitos segurados para o auxílio-doença e para a pensão por morte. Então, são benefícios ali que a pessoa... São os mais necessários, ao meu ver, né? Uma coisa que não é programada. Ninguém espera a morte ou uma doença que vai te deixar incapaz para o trabalho. Ou mesmo um acidente, né? Tem Exato. Aquele cara que é segurado, teve um acidente, não só no trabalho, mas um acidente fora de casa, indo para o trabalho, né? Um atropelamento, uma coisa qualquer. A Viviane aqui do Barro Preto, ela tem uma dúvida. Ela falou o seguinte, que durante toda a vida dela, que ela trabalhou, ela já é aposentada, ela contribuiu para se aposentar com 10 salários. Hoje, ela recebe 4 salários mínimos. Que ela acha isso um absurdo, que se ela puder dar um conselho, ela vai falar aqui para que as pessoas possam contribuir para o sistema privado, da previdência privada. Você concorda com ela, doutor? A questão dos salários mínimos, Patrícia, realmente teve algumas mudanças na legislação. Antigamente, o Assir vai lembrar que o pessoal pagava sobre salários mínimos, pagava sobre 10, sobre 15. Para ter o mesmo dinheiro, mas tinha que ter um tempo de contribuição. Tinha que ter um tempo. Hoje em dia é calculado com a média de contribuições da pessoa. Do tempo que a pessoa pagou durante todo o tempo. Exato. Em relação ao fundo de previdência privada, que ela está comentando, também é uma ideia que vai ser debatida na própria reforma do governo. Dou um conselho, se o conselho fosse bom, vendia, né? Eu dou uma orientação para os meus amigos, fazer, olha o seguinte, crie uma poupançazinha e pague todo mês, que deposita naquela poupança, fazer, isso aqui é a minha aposentadoria, isso aqui vai ser me ajudar quando eu me aposentar, para me comprar remédio mais tarde. Mas se todo mundo fizesse isso, teria onde buscar depois, não é verdade? E também, Assir, a gente preocupa com a questão que muita gente paga a Previdência, quem tem carteira assinada já é descontada automaticamente a Previdência do INSS. Então, às vezes a pessoa já pagou por 15, 20 anos com emprego de carteira assinada, eu aconselharia ela a continuar a contribuir, porque já pagou tanto, né, para chegar na aposentadoria. E depois que essa reforma for oficializada, que a gente espera que ela fique vigente as novas regras por 20, 30, 40 anos no mínimo, a gente vai começar a ter uma perspectiva melhor de onde investir, de como investir. Até porque eu sempre falo o seguinte, né? Quando o senhor se referiu aí de colocar todo mundo na regra geral da Previdência, você que a punição seja para todo mundo. Exato. Para a todos, punição, né? Porque a aposentadoria no Brasil, hoje o cara fala assim, ó, trabalhei muito, contribuí muito, agora eu vou ser punido, porque... Não é benefício? Não é benefício. Aí o sujeito... Aí o governo, eu lembro do Lula, antes do Lula ser candidato à reeleição, ele deu 16% de aumento para o salário mínimo. E sabe quanto para os aposentados, que já recebiam mais que o salário mínimo? 5%. Quer dizer, é uma desigualdade muito grande, né? É aí que é uma punição, né? O cara não recebe o mesmo índice de aumento do salário mínimo. Essa unificação das regras realmente ela tem que ser feita, né? Eu também penso que não é porque uma pessoa possa ser servidor público ou é do INSS, deve ter uma regra diferenciada. Eu acho que para todas as categorias do Brasil,
qual é o índice de aumento. Aí os ministros do Supremo Tribunal que tiveram não sei quantos por cento, 16% ou 26% de aumento agora recentemente, né? Eu acho que aumento para todo mundo é o índice do salário mínimo. É para deputado, ministro do Supremo, juiz, desembargador, todo mundo vai ganhar o aumento do salário mínimo, porque pelo menos é uma regra geral para todo mundo. Sim. O Joel, aqui, o nosso telespectador, Joel, ele que é da Cidade Nova, ele está falando o seguinte: olha, ainda estou na ativa e acho, com os meus 72 anos, que não vou parar de trabalhar. Então, a tendência, mesmo com a reforma, é que as pessoas trabalhem até os seus 75 anos, dependendo dos anos de contribuição? Porque hoje em dia também, Patrícia, a gente vê que os benefícios do INSS não garantem um patamar de vida que a pessoa está acostumada com o trabalho. Né? Mais de 50%, salvo engano, 53% dos benefícios que o INSS paga é de um salário mínimo. Então, muitas pessoas realmente não conseguem viver com esse salário mínimo. Né? A gente estava até discutindo o reajuste das aposentadorias, assim. Pra você ter uma ideia, do ano passado para esse ano foi 3,43% de quem é aposentado. Mas tem coisa que a gente compra no supermercado que está muito mais que 3% mais caro. O aumento a gasolina, o transporte em si. Muita coisa aumenta e essa previdência não acompanha muitas vezes. Então, a tendência realmente é a pessoa continuar trabalhando. Né? Agora, eu tenho uma dúvida. E trabalhar sempre é muito bom, né? Eu acho que quando você... Eu vou citar aqui Araújo, a drogaria Araújo, que todos conhecem na cidade. Tem funcionário lá de 70 anos de casa, porque eles estão 70 anos trabalhando na Araújo. Que coisa maravilhosa, não é verdade? Quer dizer, eu sempre falo com os dirigentes da empresa, olha aqui, são os melhores funcionários que nós temos, porque eles conhecem Araújo há 70 anos atrás. Esse é um negócio bonito, não é verdade? Quando o sujeito pode trabalhar mais. Essa reforma foi baseada no Acirantão. Ela foi baseada no Acirantão, A pessoa vai ter que trabalhar 40 anos, 50 anos de trabalho. Eu já tenho só no rádio, na televisão, jornal, já são... Faz a conta de 1965 para cá, dá quanto? Ah, peraí. Quem que é bom aí? Não faz isso comigo ao vivo. 53, 54 anos. Por aí, eu tenho mais de 50 anos de trabalho. Só de trabalho. Então, é reforma. E eu continuo trabalhando muito. Levanto cedo e vou parar lá para as 8, 9 horas da noite. Então, mas eu tenho uma dúvida aqui. Qual que é a orientação que o senhor passa aí para os nossos telespectadores com relação a essa corrida desenfreada ao INSS? Eu pesquisei aqui, nós tivemos um aumento de 20% nos requerimentos, número de pedidos das pessoas que querem se aposentar com medo da reforma. Exato. O que você fala para essas pessoas? É muito importante a gente ressaltar isso, Patrícia, para quem está assistindo a gente aí de casa, que na própria reforma, no próprio texto, a gente tem o direito adquirido do segurado a aposentar. Então, se ele já tem o direito a se aposentar hoje, com as regras de hoje, mesmo que tudo mude a partir de amanhã, ele ainda está garantido nessas regras atuais. Ele tem a garantia, gente. Olha só, isso é muito importante. Isso. Então, às vezes, muitos casos, a pessoa está precipitada aí ao INSS para pedir essa aposentadoria e, às vezes, ela pega um benefício menor do que se ela esperasse 2, 3, 4 meses. A gente está vendo essa proposta ser apresentada, mas também não quer dizer que ela vai passar da forma que ela está escrita, porque tem várias possibilidades de alteração na Câmara dos Deputados e no Senado, e também tem até a possibilidade de não passar, mas a gente vê pela possibilidade de mudança. Então muita calma nessa hora. Muita calma, tem que ficar atento ali ao seu tempo de contribuição, à idade, para fazer a melhor opção. Pois é, eu fico que você falou isso sobre a minha pessoa, do tempo de trabalho, mas a minha carteira assinada é do ano de 62, quando os menores de 14 anos podiam trabalhar e ganhar ainda tinha isso. o meio salário mínimo. Eu comecei a trabalhar aos 14 anos e nunca mais parei. Não, assim, dá então, para ver que dá mais de 53, mais de 54 anos, né, Patrícia? Né? E essas regras da Previdência também, e as alterações que estão sendo feitas, passa pelo aumento da expectativa de vida. Porque anteriormente o pessoal, 60 anos, já estava uma idade avançada. Hoje em dia, mais de 80, né? Para a mulher, na média, ele deve ser uns 78, 79. Então, essa é uma das discussões que também tem em Previdência. Mas fica a nossa preocupação, né? Assim, mesmo que a pessoa queira continuar a trabalhar, que não seja uma coisa exagerada, para não ter que trabalhar, até porque a gente sabe também no momento do país, tem gente que está até querendo trabalhar, só que também não tem um emprego para contribuir. Às vezes pagar autônomo ali é caro, pagar o benefício mensal, querendo ou não, para pagar para aposentar
por tempo de contribuição, a pessoa teria que desembolsar uns R$200 por mês no mínimo, né? Ou para aposentar por idade, uns R$100. A gente sabe que a realidade do nosso país, às vezes é difícil a pessoa tirar isso do próprio bolso sem estar trabalhando para ajudar na sua futura aposentadoria, né? É isso aí. Acaba pesando, né? Acaba pesando. As pessoas, né, não correrem, né? Deixa acontecer direitinho, né? Se a pessoa tiver as regras de transição, a pessoa tiver direito, ela vai se aposentar sem problema nenhum, né? E também hoje em dia, as coisas estão mais informatizadas, o próprio INSS disponibiliza acesso online da pessoa ao seu tempo de contribuição, à sua idade online. Hoje em dia a gente tem o portal do Meu INSS, a pessoa pode entrar... Qual que é o portal? meuinss.gov. Tem no próprio... E seu telefone? Meu Seu telefone, se alguém quiser te ligar para fazer... Tá, lá no escritório a gente é o 3271-3009. 3271-3009. Beleza. Exatamente. Tá certo, Assi? Então, quero agradecer a presença do Dr. Luiz Felipe Pereira Veríssimo, ele que é advogado com, né, especialização em direito previdenciário. E nós vamos agradecer a sua presença, a presença da Patrícia Joe também. E a gente volta amanhã. Não é isso, Patrícia? Gratidão e alegria, gente. Até amanhã. Um abraço para todos vocês e até amanhã.